E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o segundo ano, aula de Zoologia Quinidários, aula 3. Meus amores, na aula 1 a gente viu os aspectos gerais, na aula 2 um pouquinho de embriologia e agora na aula 3 a gente vai dar continuidade aqui aos sistemas e as características gerais, caiu tudo. Então, meus amorezinhos, o que a gente tem que saber? Que os quinidários, eles podem ser ou de vida livre, né? Ou de vida fixa. Se for de vida livre, se chama medusa, independente da espécie. E se for de vida fixa, céssio, olha ali, tá escrito quem tem vida fixa pode ser chamado de céssio, pode estar numa forma de pólipo. Nós veremos, tem determinadas espécies que tem um momento que eles serão vida livre e outro momento vida fixa, ou seja, momentos medusa, algumas gerações na verdade serão medusas e outras gerações serão pólipos, tipo assim, é como se o teu pai fosse fixo, pólipo, e tu que é filho dele se transformasse em medusa livre. Tá? Então pode ser pólipo, fixo ou céssio e medusa livre. Muito bem. Um outro detalhe, de blásticos, já vimos, né? Com células urticantes, que a gente já vai falar delas nesse vídeo, eu não vou nem falar o nome. Simetria radial e são os primeiros animais a apresentar cavidade digestiva. Então agora ali diz ambientes aquáticos. Maioria vida marinha salgada, mas tem águas vivas, tá? Tem quinidários de água doce. Então, lembra, vai ter um filo que é exclusivo marinho. Não é quinidário. Quinidário tem vida fixa, tem vida marinha e vida marinha, tá refletindo o negócio, vida marinha, mas também pode ter vida em água doce dulcícola. Qual que é o detalhe, gente? Olha só, o nome deste filo se dá às células urticantes. Como é que é o nome dessas células urticantes? Quinidócitos ou quinidoblasto. Quinido significa a urtiga, né? Que é essa coisa urticante, tá? E cito, célula. Já veremos direitinho. Mas olha a informação que diz ali. São os primeiros, e sempre na zoologia a gente vai ter isso, os primeiros a terem tal coisa. Lembra que os seres foram se transformando, dos mais simples aos mais complexos. Então, eles são os primeiros animais da escala evolutiva a apresentarem essa cavidade digestiva. A partir deles, todos terão. Sempre. A UFSC é assim e a Ana Lia também é assim. Toda zoologia, o estudo é comparativo. A gente sempre vai ver aqui o que aquele animal tinha ou tem em relação ao próximo ou ao anterior. Então, tipo assim, as esponjas não tinham tecidos verdadeiros, os quinidários já têm, são de blásticos. As esponjas tinham digestão intracelular, ou seja, elas pegavam o alimento e jogavam direto as micropartículas dentro da célula, não tinham cavidade digestiva, então eles terão. Então a melhor maneira de tu entender a melhor coisa que eu fiz nesta vida foi ter comprado essa coisinha aqui, ó, porque como é que eu ia ficar sem desenhar pra ti, meu amor? Então olha só, o que eu quero te mostrar? Se tu desenha uma água-viva, tu consegue entender como que ela se estrutura. Então, basicamente, já tínhamos feito esse desenho, tu já fez este lindo desenho no teu caderno. I know, que significa eu sei inglês. Eu sou uma poliglota. Então, o que acontece? Eu olho uma água-viva assim, ó, que é o principal representante dos quinidários, beleza. Ela é extremamente transparente, a gente consegue ver quando ela morre na beira da praia, né? Porque a gente não vai pegar um animal desses pra ver se ela estiver nadando viva, até porque é perigoso, e a gente não vai afetar ali a vida dela, não vai afetar o meio ambiente. Mas quando ela está já morta na areia, a gente nem pode tocar nos tentáculos, porque os tentáculos, por causa dos quinidócitos ou quinidoblastos, ainda estão ativos e podem te machucar. Mas a gente consegue enxergar que, por ela ser transparente, que ela tem uma cavidade aqui no seu interior. O nome dessa cavidade se chama, muito importante, isso é evolutivamente super importante. Essa caneta tá muito clara, né? Vamos escrever de pretinho. Cavidade gastrovascular. Gastrovascular. Então tu vais escrever aí que eles são os primeiros a ter uma cavidade digestiva. E o que isso importa, Ana Lia?
Pensa que eu sou um peixinho bem feliz nadando. Uhul! E não percebo, estou prestes a ser, né, devorado por uma água-viva. O que vai acontecer com esse peixinho? Esse peixinho vai ser paralisado devido ao toque dos tentáculos nele, a gente já vai ver como é que acontece isso, e ele vai ser colocado através ali da ação dos tentáculos no interior da nossa amiguinha água-viva. E o que vai acontecer com esse peixinho? Logo em seguida, que ele é colocado aqui para essa cavidade, vai haver uma produção de enzimas por essa parte aqui, justamente, essa parte mais interna, né? Essa parte gastrovascular, vai produzir enzimas e essas enzimas vão começar a quebrar esse peixinho. A gente faz isso, nós temos cavidade digestiva. A gente mastiga, tem a trituração mecânica e a ação química da nossa saliva, depois vai para o nosso estômago, segue a ação química, vai para o início, ali para o duodeno, intestino delgado, inicinho, tem quebra. Então, eles serão os primeiros, anota aí, primeiros, vou até escrever aqui no meu esquema, primeiros a apresentarem digestão extracelular, ou seja, fora da célula. Tá? Antes era intracelular apenas. Eles vão ter digestão intracelular? Claro que vão, porque ele vai ser quebrado aqui esse alimento e depois os nutrientes vão ser absorvidos por essas células aqui do início da cavidade gastrovascular e vai passando por difusão, que a gente já viu lá nos poríferos, de célula a célula, os nutrientes. Então, gente, esse animal sim vai ter digestão extracelular e a digestão intracelular, que todos nós temos, todos os animais têm, que a esponja só tem intracelular, ela também vai ter. Então, muito importante, tá? São os primeiros a ter essa cavidade que lançam enzimas. Pode anotar aqui que isso aqui são enzimas, isso é extremamente importante. É um degrau, assim, ó, que ela sobe na evolução, na complexidade bastante grande. A gente sempre sabe, a gente já viu isso no primeiro ano, a gente nunca pode dizer que um animal é mais evoluído, mas que ele apareceu depois, então ele na escala evolutiva acabou sendo mais desenvolvido, mais evoluído não, porque todos têm a mesma idade evolutiva, mas ele é mais complexo, ok? Do que as esponjas por apresentar essa cavidade, e todos os outros animais vêm com essa cavidade digestiva e com digestão extracelular. A outra coisa que só nessa frasezinha, perceberam que eu estou esmiuçando essa pequena frase aqui do início, a outra coisa é o que dá um nome à nossa água-viva, que são os tais quinidócitos, quinidoblastos, que são as células urticantes. Vamos lá, escolham uma cor para eu desenhar aqui. Eu vou ler o pensamento de vocês aí do futuro, porque eu tô aqui no passado. Que cor que você escolheu? Isso, laranja! Já mostrei, né? Por isso você pensou nessa cor. Vou desenhar minha água-viva de laranja aqui, tá? Eu vou ir perguntando as cores que vocês querem que eu use, porque agora eu tenho mais cores, tá? Então, aqui está a minha água-viva, linda e faceira, nadando no mar. Porque ela é uma medusa, ela nada. Então, o que acontece? Se ela entra em contato com uma presa ou com um predador, ou simplesmente com o teu pé, tu vem ali nadando, eu tenho até um nude. Vocês acham que é só esse menino Geraldino que tem a cor nude? Não, eu também tenho. Nesse caso, tá aparecendo a cor laranja, né? Ah, não, ó, cor de pé. Ó, você pode não estar enxergando bem, mas é a cor da pele. Eu tenho caneta cor da pele, que não serve pra nada porque a gente não consegue enxergar. O que acontece? Teu pezinho, vou aproximar aqui, ó. Teu pé, tu não tá identificando porque não tem uma unha. Pronto. Teu pé tá ali nadando tranquilamente e tu toca nessa região aqui da água-viva. Se tu toca nessa região, não dá nada. Só que a gente já vai ver nas próximas aulas que ela é o primeiro animal a ter um sistema nervoso difuso. Não são gânglios, não são concentrações nervosas, mas tem células nervosas espalhadas. E essas células nervosas já funcionam efetivamente, assim, ó, são muito boas. Quando a pessoa toca com seu pé ali, ela se sente ameaçada e já vira os tentáculos para encostar nesse pezinho e aí a gente acaba sendo queimados, que a gente usa, né?
a palavra. Mas o que acontece de verdade? Se é presa, se é predador, se é uma ameaça, se é um surfista, se é um alimento, esses tentáculos, uma vez que encostem, então na verdade chega de laranja, são os tentáculos que vão encostar, porque ela vai se virar muito rápido. Se eu fizer uma ampliação, são milhões e milhões e milhões. Por isso que tu não pode tocar na água-viva se ela já está morta na areia, os tentáculos ainda têm essas células, tá? Então tu pode acabar te machucando. Então o que acontece? Se eu desse um super zoom, vai ter no teu livro, na tua apostila, esse desenho aqui. Vai ter nesse slide, mas a gente vai sempre querer fazer a nossa versão. Lembra daquele desenho daquele brinquedo que era extremamente de mau gosto da década de 90, que as pessoas não tinham politicamente correto, que era tipo uma lata, e dentro da lata tu abria assim uma lata e tinha uma mola, e aí tu abria aquela mola com um palhaço pulava. Tu já deve ter visto pelo menos na TV algo do tipo. Tomara que nunca tenha acontecido essa experiência contigo. Essas células que são os famosos quinidoblastos, claro que não é bem assim, mas didaticamente é importante a gente entender que assim, os quinidoblastos ou quinidócitos, deixa eu ver, eu vi um barulhinho, achei que era bateria. Ou quinidócitos. Tem o quê? É uma célulazinha tipo fechada, tipo uma latinha ali. E isso aqui se chama quinidocílio. E o que é essa coisa vermelha, Analia? Isso aqui é a substância urticante. Substância urticante, quimicamente, que se for... Lá nos primeiros vídeos a gente viu, se for de uma espécie venenosa, ela pode levar até a morte, parada cardíaca e respiratória. Se for da água-viva, ela só vai causar um grande desconforto, uma sensação de queimação. Essa toxina é uma toxina, tá? E esse espacinho que ela fica guardada aqui, ó, se chama nematocisto. Anota aí, nematocisto, tem na tua apostila. Nematocisto, o local onde ela fica, é a toxina urticante. E o que acontece? Esse aqui é o quinidocílio que eu te falei, tá? Então, quando toca em alguma coisa, ela sente a presença física de alguma coisa, esse quinidocílio aqui dispara e faz com que essa tampinha, ela se abra. E quando essa tampinha se abre, o que vai acontecer? A toxina vai se desenrolar e vai sair. E essa toxina se desenrolando e saindo vai entrar aonde, adivinha, aqui na tua pele. E obviamente são milhões de células que vão tocar, milhões de células que vão liberar a toxina e essa toxina vai ficar na tua pele te incomodando. Muitas vezes, gente, o contato é tão longo que fica a célula inteira. Os quinidoblastos ou quinidócitos ficam ali na tua pele liberando a toxina. Inclusive da caravela acontece isso. Quando ela entra em contato, que são aquelas animais que têm metros de tentáculos, ela se enrola no surfista. Vivi essa situação com uma pessoa próxima de mim, se enrola no surfista e aí esses tentáculos ficam liberando essas toxinas, porque ficaram com as célulazinhas. E se a gente joga água doce, que foi o que eu fiz para ajudar a pessoa, a bióloga jogou água doce, né, que eu li rápido a informação no site, dizia não jogar água doce, e eu entendi jogar água doce, e como animal marinho, a água doce, ela reage como se fosse uma substância, tipo, de defesa, uma estrutura de defesa, e aí libera com toda a força essa toxina. Todos os animais quinidários têm tentáculos, pequenos ou grandes, até os corais, portanto, todos terão quinidócitos ou quinidoblastos com substância urticante. Então, não se toca em anêmona, não se toca em coral, não se toca em caravela, que ainda são muito mais fortes, e aí a gente tem que ficar ligado. Ok? Então, nessa aula, a gente foi bem produtivo porque falou de duas coisas bem importantes. Da cavidade gastrovascular e das células que dão nome a essa garotinha. Inclusive, aqui, ó, tá a imagem exatamente igual, ó. Aqui tá o tentáculo, ó, vamos ver aqui, ó. Ela tá com os tentáculos e aqui a aproximação, tá? Opércula, o nome do buraquinho que sai a toxina, o quinidocílio, que é o que dá o gatilho para abrir e a substância urticante sair. É uma célula, observa ali, ó, que tem até o núcleozinho. E uma coisa interessante que diz aí na tua apostila, que depois que ela lança a toxina, muitas vezes ela não vai produzir uma nova toxina nessa célula é fagocitada,
ok? E aí, para novos quinidócitos ou quinidoblastos serem formados. Beleza? Fechou? É isso aí, aqui tá um pólipo, que é fixo, e uma medusa, que é de vida livre, com a cavidade gastrovascular nos dois casos. É isso aí, fechou? Até o próximo vídeo de quinidários, que ainda tem muita coisa para falar.